Olá pessoal, bom dia. Vamos mais uma aula de matemática. Estamos na aula 11. Essa aula 11 vai ser o finalzinho do estudo de ponto e o início de reta. Estamos falando de quê? De condição de alinhamento de três pontos que nos dá a condição de escrever uma equação de reta, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui, deixa eu passar para cá, né? Eu coloquei aqui, gente, uma representação de três pontos A, B e C. Eles têm o seu x e y, que eu chamei de x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc. E, usando o teorema de Tales, nós sabemos que três pontos colineares, três pontos alinhados, eles vão formar segmentos proporcionais, a gente sabe disso. Então, eu tenho que AB está para AC, por exemplo, e isso eu posso fazer tanto no x quanto no y. No x eu tenho A1, B1 está para A1, C1, está aqui. E quando eu faço esse tamanho de segmento, já falei várias vezes para você, a gente vai usar o quê? Final menos inicial, que vai ser x2 menos x1 nesse caso aqui. E do A1 para o C1 vai ser o x3, que é o C1, menos x1. Eu fiz, então, AB sobre AC na dimensão x. Guardei como expressão 1. Igualdade como valor, como número 1. Depois, AB está para C, assim como A2B2 na vertical está para A2C2. A mesma coisa que eu usei aqui, eu uso agora aqui na dimensão y. Então, tem o quê? y2 menos y1 quando eu faço A2B2, ó, y2 menos o y1. E quando eu faço A2C2, daqui para cá, eu tenho o C, né, para o A, eu tenho y3 menos y1. Esta é a mesma ideia que eu tinha lá, chamei de expressão 2. Comparando essas duas, eu vou multiplicar cruzado, termo a termo, você pode verificar aí, comparando aí, vai ter um termo que vai desaparecer. Passei tudo para o primeiro membro. Quando eu tenho uma igualdade, jogo tudo à esquerda, vai ficar igual a zero. Mas veja, esta expressão aqui, esse cálculo aqui, esse número aqui, é exatamente igual a um determinante. Qual determinante? Aquele formado pelas coordenadas dos pontos A, B e C. Mas se eu olhar só para esses três pontos, teria o quê? Uma matriz que não é quadrada, três linhas e duas colunas. Acrescentei uma coluna a mais, que é 1, não vai dar problema. Por quê, professor? Porque eu vou multiplicar termos, né? Determinante a gente multiplica termos. Estou falando que essa expressão toda aqui vai ser igual a zero, ela vai ser o determinante todo igual a zero. A gente vai então concluir que esse cálculo aí, na verdade, vai ser o cálculo que vai me dar a condição de dizer se eles são pontos alinhados ou não. Deixa eu passar para cá. Os três pontos são alinhados quando esse determinante for exatamente igual a zero. Eu calculei ele aqui atrás, ó. Esse determinante aqui no slide anterior, esse número aqui todo foi o determinante que foi igual a zero, são pontos alinhados. E isso é o quê? A regra de Sarri. Tudo bem? Basicamente isso. Agora eu vou lá para o exemplo. No exemplo 1, eu já tenho três pontos, foram me dados três pontos, onde eu tenho A, B e C, coloquei, ó, o A é 1, 2, o B é 3, 3, o C é 5, 4, acrescentei uma coluna aqui de 1, é uma coluna unitária, né? Apliquei Sarri, ou seja, ó, produto nesse sentido da diagonal principal, aqui não preocupo com o sinal, beleza? E produto nesse sentido da secundária, aqui sim eu inverto o sinal, se der menos fica mais, se der mais fica menos. Então ficou assim, ó, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 vezes 5 é 10, 1 vezes 3 vezes 4 é 12, voltando na outra direção, 5 vezes 3, 15, inverteu o sinal, menos 15, 4 vezes 1, 4, inverteu o sinal, menos 4, 3 vezes 2, 6, inverteu o sinal, menos 6, juntando tudo, ó, eu tenho mais 25 aqui e menos 25 aqui. Esse resultado final deu exatamente zero. Se deu zero, os pontos A, B e C estão alinhados, ou são colineares, tudo bem? Ou pertencem a uma mesma reta. Agora, vamos tentar resumir um pouco mais, para não ter que colocar essa coluna igual a 1 aqui, a gente faz um modo prático, olha só. Ao invés de colocar aquela coluna toda igual a 1, eu faço só as duas colunas do x e y e repito o primeiro ponto aqui embaixo. Olha só,
Deu isso daqui, onde eu faço o cálculo com a mesma estratégia do Sarri. Então, olha só, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4 é 12, e 5 vezes 2 é 10. Nesse sentido da principal, eu não altero o sinal, beleza? Voltando, 1 vezes 4 é 4, menos 4. Aqui é a diagonal secundária agora. 5 vezes 3 é 15, menos 15. 3 vezes 2 é 6, menos 6. Trocou o sinal porque é na direção da secundária. Tudo bem? Juntou 15 aqui mais 10 é 25. Aqui é 19 com 6 é 25, negativo. E essa continha deu zero. Então, adicionar aquela coluna unitária, como eu te falei aqui, ao lado das coordenadas, ou repetir o primeiro número, o primeiro paraordenado aqui, é exatamente a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Vou chamar de modo prático, método prático. Alguns professores chamam de falso determinante, porque tem só duas colunas. Vou chamar de método prático ou modo prático. Tudo bem? Vamos usar, então, já no exemplo 2, esse modo prático. Eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C aqui. Ele quer uma relação entre x e y que são do ponto C, para que a gente tenha pontos colineares. Então, ele está me dizendo já que são colineares. Ele não está pedindo que eu verifique se são colineares. Ele está dizendo que são. Então, eu já sei que o resultado final é um determinante igual a zero, como eu vi agora há pouco. Então, olha só, ponto A, ponto B, ponto C, repete o A e faz a continha por Sarri. Né? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 2 vezes menos 3 é menos 3, tenho menos 1 vezes y é menos y, eu tenho 3 vezes x aqui é 3x. No outro sentido da diagonal secundária, eu inverto o sinal, 2y fica menos 2y, aqui menos 3x vai ficar mais 3x, e aqui menos 3 vai ficar mais 3. Juntando os termos semelhantes, olha o que eu tenho aqui, ó. 3 mais 3x é 6x, menos 1 menos 2 é menos 3y, e menos 6 mais 3 é menos 3. Esta já é uma relação entre x e y. Para ficar um pouco melhor, se eu dividir tudo por 3, eu tenho 6 por 3 dá 2, 2x, 3 por 3 dá 1, no caso negativo, menos 1y, e menos 3 por 3 dá menos 1. Isto aqui é uma relação entre x e y, certo? E isso aqui é uma equação, é ou não é? Uma equação com duas variáveis. Eu já vou dizer, então, que esta equação aí, ela é a equação geral da reta. A gente está juntando o finalzinho da parte de ponto com o início do estudo da reta. Então, eu tenho 3 pontos alinhados, então uma reta que passa ali. Essa reta que vai passar nesses 3 pontos, ela tem um endereço, ela tem uma maneira de ser representada. Vou desenhar? Não. Eu faço o quê? Eu escrevo a equação. Então, uma equação com esse modelo, ó, ax mais by mais c igual a zero, onde o a, b e c são coeficientes reais, campo dos reais, é uma equação geral da reta. Volta aqui, ó. Esse caso é o quê? Ó, ax mais by mais c igual a zero. Ok? Aí, então, nós estamos concluindo que usar a condição de alinhamento de 3 pontos me dá como encontrar a primeira equação geral da reta. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, eu quero que você pegue aqueles dois exemplos que eu fiz, esses dois exemplos que eu fiz, e use, né, tanto no primeiro exemplo aqui, na forma de Sarri mesmo, o modo prático, quanto no segundo exemplo, e use para resolver a lista que está como aula 11 no arquivo, nos arquivos do Google Classroom. Beleza? A gente se vê nas aulas online e eu quero que você faça essas questões com tranquilidade. Beleza? Até mais, pessoal. Bom dia. Vou chegar aqui, vamos finalizar o nosso vídeo, né, para que a gente consiga, então, passar para vocês.